Orhun finalmente começou a compreender tudo o que estava acontecendo. Ira, por sua vez, também reavivou os sentimentos que tinha por ele. Em um momento decisivo, Ira declarou que queria partir para ficar longe de Orhun. No entanto, ele, decidido, afirmou que não permitiria que isso acontecesse. Mesmo assim, Ira foi firme em sua decisão, dizendo que a escolha era dela e que queria ir embora. Orhun, tentando impedir, explicou que onde quer que ela fosse, Tashkun a encontraria. Ele questionou Ira sobre o que queria dizer, ao afirmar que sua decisão só a envolvia. Ira, com uma expressão cansada, respondeu que a cada dia que passava naquela casa, tudo estava mais difícil de suportar. Orhun não conseguiu entender de imediato o que Ira realmente queria comunicar. Quando ela saiu da sala, ele ficou pensativo, refletindo sobre as palavras dela. Mais tarde, já em seu quarto, Orhun se perdeu em pensamentos. Ele se questionava. Minha mãe está aqui, e Tashkun está lá fora, pronto para nos perseguir. Eu estou no meio disso tudo. É óbvio que Ira está sofrendo e quer sair. Preciso encontrar uma maneira de resolver isso. Com a mente cheia de resoluções, Orhun decidiu ligar para Tashkun. Você vai parar de perseguir Ira e Sahara, Tashkun. Senão, vamos ter problemas, disse ele com firmeza. Tashkun, por sua vez, não se mostrou intimidado e respondeu. Isso não é da sua conta. E ameaçador falou que o destino que atingiu a esposa e a filha de Ekta seria o mesmo para elas. Orhun não cedeu e contra-argumentou. As informações que você busca não estão com Ira. Mas Tashkun, com sua crueldade habitual, insistiu que, se fosse necessário, ele usaria a tortura para fazê-la falar. Orhun, com um tom de ameaça implacável, respondeu. Eu jamais permitirei que você as toque. Se você tentar algo contra minha casa ou contra qualquer pessoa sob minha proteção, farei sua vida um inferno. Tashkun riu, desdenhoso, e afirmou que Ira e Sahara cometeriam erros. Ele novamente ameaçou. Farei com elas o mesmo que fiz com Ekta. Orhun, sem hesitar, reafirmou que ele nunca seria capaz de machucá-las. Tashkun então retrucou, dizendo que o problema não era com Orhun, mas com as mulheres, e desligou o telefone. Imediatamente, Orhun ligou para Erhan, ordenando que acelerasse a busca por Tashkun e o encontrasse o quanto antes. Enquanto isso, Orhun refletia, acreditando que Ira queria sair por causa de Afif, sem saber que a verdadeira razão de Ira era o fato de que ela ainda amava Orhun e não conseguia imaginar sua vida sem ele. Esse segredo, no entanto, logo seria revelado para Orhun. Enquanto isso, Sultan levou o remédio até Afif. Para ela, tudo parecia um grande caos. Tentei proteger meu filho, mas acabei me tornando uma vilã aos olhos dele, e tudo isso por causa daquela mulher. Desabafou, cheia de frustração. Ira, que estava perto da porta da mansão, ouviu as palavras de Afif. Ao vê-la, Afif se aproximou com raiva, pegou o queixo de Ira e a pressionou com força. Você voltou aqui para espalhar mais do seu veneno, como uma serpente. Não merece estar nesta casa, disparou furiosa. Você nunca será digna disso. Ele disse que mesmo sendo apenas uma serva aqui, você não merece estar nesse lugar, retrucou Afif. Nesse instante, Orhun ouviu o barulho e correu até a sala, ordenando: não toque nela novamente. Afif então explicou que tudo isso estava acontecendo por culpa da esposa de Ekta. Orhun, porém, não teve piedade. Ele a repreendeu severamente, dizendo que jamais faria mal a Ira novamente e que ela deveria se retirar para o quarto. Sultana a acompanhou até lá sem dizer uma palavra. Orhun, com um olhar suave, se aproximou de Ira e a acalmou, dizendo que tudo ficaria bem. Depois, pediu a Berri que a acompanhasse até o quarto dele. Berri ajudou Ira a se acomodar no espaço. Mais tarde, Orhun foi até Afif e com uma voz firme disse: reúna suas coisas. Você vai para a velha mansão. Afif tentou chamá-lo, mas Orhun já se afastava, sem olhar para trás. De longe, ele gritou para ela sair. Afif, arrasada, se deixou cair no chão, chorando. Enquanto isso, Ira estava no quarto, sendo consolada por Berri, que tentava tranquilizá-la. Não fique triste, tudo vai melhorar, dizia, mas a dor ainda tomava conta de Ira. Orhun entrou no quarto e, com gentileza, lhe garantiu que Afif não poderia mais lhe causar nenhum dano. Ela vai embora e até que sua mãe saia, você não precisará trabalhar, assegurou. Ira, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para ele e com um fio de voz chamou-o de mãe. Orhun, com um suspiro, respondeu: Afif é sua mãe,
mas ela ultrapassou todos os limites. Tentou matá-la e fez até um acordo com Tashkun para destruir você. Hira, surpresa, negou tudo, insistindo que aquela casa sempre foi sua. Orhun, porém, disse que agora era tarde para tudo isso e sugeriu que talvez Afif tivesse até envolvimento no seu sequestro. Hira, com um ar pensativo, admitiu que talvez isso fosse verdade. Orhun, incrédulo, perguntou: "Por que você não me contou antes?" Hira, evitando olhar nos olhos dele, ficou em silêncio. Ele a pressionou: "Por favor, me explique." Então, Hira, com um suspiro profundo, contou sobre Saara, explicando que o sultão a havia alimentado com leite e, após isso, ela havia adormecido. Orhun estava consumido pela preocupação, imaginando o que poderia ter acontecido com ela. A ideia de que, enquanto ela ia ao hospital, algo mais grave poderia ter ocorrido o atormentava. Pensou até que ela poderia ter sido sequestrada no caminho. Ele jurava que quem quer que fosse o responsável, tanto de dentro quanto de fora, pagaria por isso. Mas Hira, tentando conter sua raiva, pediu: "Por favor, não faça isso, foi tudo por minha causa." Ele, com o olhar pesado, respondeu que, embora tivesse tentado protegê-la, não conseguiu. Não conseguiu sequer proteger ela da própria mãe. E, por isso, chegou à conclusão de que a verdadeira razão de Hira querer partir estava ali. Hira, em silêncio, balança a cabeça e diz que talvez fosse melhor não ter ido embora. Ela, então, sai do quarto. À medida que a porta se fecha, Hira murmura para si mesma: "Não é por sua causa, não enquanto meu coração ainda pulsa por você." Na sala da mansão, Orhun continua a esperar. Erhan entra e traz notícias de que tudo está preparado na velha mansão com os guardas prontos. Enquanto isso, Orhun reflete em seus pensamentos. Embora sua mãe tenha se afastado dele, seus planos ainda estão de pé. Ele precisa afastar Tashkun de todas elas. Só havia um jeito de garantir isso, e agora ele tinha em mãos a fragilidade de uma mulher e uma menina indefesas. Mesmo assim, ele afirma com firmeza à esposa de Orhun Demirhanlı que não permitiria que ela fizesse mal à sua filha. Ele então se compromete a casar-se com Hira apenas para protegê-las. Mas será que Hira aceitará? Se ela aceitar, ele terá cumprido sua promessa de as proteger. Enquanto isso, Sahra pergunta a Hira: "Eu nunca fui à escola. Como vamos fazer isso?" Hira sorri e responde que em breve acordarão cedo, tomarão café juntas e iriam para lá. Sahra, curiosa, mostra-lhe uma camiseta rosa e pergunta se poderiam comprá-la. Hira concorda prontamente e diz que, claro, poderiam levá-la. Sara então brinca dizendo que, se não encontrassem a camiseta, poderiam pedir a ajuda do tio Orhun. Hira, com um sorriso, responde: "Não se preocupe, eu mesma vou encontrar para você." As duas então seguem para um novo lugar. Sara, ainda insegura, pergunta: "Só nós duas?" Hira confirma, mas a menina, ainda preocupada, questiona: "Quem vai nos proteger?" Ela não queria ir para outro lugar sem ter alguém para ficar com elas. Hira, calmamente, a tranquiliza, pedindo para que ela durma. Com isso, coloca Sara na cama. Quando sai do quarto, Hira é surpreendida ao ver Orhun, que estava indo ao encontro dela. Ele sabia que precisava esclarecer para ela que sua proposta de casamento não passava de uma estratégia para protegê-la. Hira, em seu íntimo, refletia: "Eu quero ficar." Mas logo depois, ela se dá conta de que não tinham mais como ficar ali. Elas precisavam partir. "Não podemos ficar mesmo que meu coração bata por ele", ela pensa. Orhun, ouvindo seus pensamentos, se sente um alívio. Ele sabia agora que não poderia mais negar o que sentia por Hira. E o tempo estava se esgotando para que todos os segredos fossem revelados.